Nosso tema hoje é Kairos. Talvez uma palavra que você nunca ouviu ou ouviu algumas vezes, e hoje você vai estar sabendo o que é Kairos. Kairos, ele é o tempo de Deus. E seria até medíocre da minha parte eu tentar explicar um tempo que ele não é explicável. Um tempo onde ele é o guardião e o controlador de todos os tempos, inclusive do nosso tempo, que é o Cronos, esse tempo que nós muito mal administramos. O tempo Kairos, ele é o tempo da perfeição. Ele é um tempo flexível, ele é um tempo das oportunidades, ele é o tempo da vida e ele é o tempo do controle de todas as coisas e de todos os seres vivos, tanto humanos quanto micro-organismos, animais, vegetais, terras, astros e todas as coisas. O Davi, em seu Salmo 94, ele diz assim, ele está falando do tempo Kairos e do tempo Cronos. Ele está dizendo que 1000 anos é como um dia para Deus. Você consegue entender esta grandeza, esta insanidade nossa, porque transcende o nosso entendimento e a nossa capacidade racional e intelectual. O tempo Kairos, ele é o tempo sustentado pela palavra, que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas e que está acima de todas as coisas, a palavra Cristo Jesus. O tempo Kairos, ele é o tempo da dimensão espiritual. Ele é um tempo real e a sua realidade é mais real do que o nosso tempo e a nossa própria vida. Porque todas as coisas, num plano maior, elas que são as responsáveis para acontecer num plano menor, que é o nosso plano, o plano dos mortais. O tempo Kairos, ele é o tempo que limita e absorve a eternidade. Você consegue entender isto? Por exemplo, a eternidade, ela foi criada para nós humanos. Seria mais ou menos uma teofania. O próprio Criador, ele desce no nível humano e ele fala da eternidade para o humano entender que é algo que não tem fim. Só que a eternidade, ela está no plano Cronos. A eternidade, ela é limitada diante do plano Kairos, porque a eternidade, ela se perde no tempo Kairos. Por quê? Porque a eternidade, ela se perde dentro da grandeza de Deus. Para Deus não existe a eternidade. Ele sempre foi, ele sempre será. E o guardião de todos os tempos é o tempo Kairos. A eternidade, ela só vai existir para nós mortais e para o nosso tempo. O nosso tempo, Cronos, ele é um tempo mau. Porque nós muito mal conseguimos administrar os nossos segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios e etc. Segundo Eclesiastes diz que há um tempo debaixo do céu para todas as coisas. E o sábio Salomão, no seu provérbio 19:21, ele diz: muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do coração de Deus que prevalece. Ou seja, nós temos muitos planos, mas os nossos planos sempre serão limitados, porque o nosso tempo, ele é um tempo limitado, mas ele é um tempo inflexível. Ele não é um tempo flexível como o tempo Kairos. O nosso tempo, ele é um tempo rigoroso e muitas vezes nós até sofremos demais quando nós estamos passando por uma adversidade, por um conflito, por uma crise existencial, sei lá, por qualquer momento de estafa, de estresse, de cansaço mental, e nós achamos e pensamos que aquele tempo nunca vai passar.
porque é um tempo inflexível o nosso tempo. Mas o tempo Kairos, ele pode entrar no nosso tempo e interferir no nosso tempo. Por quê? Porque o tempo Cronos, ele é o tempo aonde ele mede rigorosamente a sua cronologia. Por exemplo, você quando tinha 5 anos, passou, nunca mais você vai voltar a ter 5 anos. Você passou a ter 30, nunca mais você vai ter 25. Você passou a ter 50, nunca mais você vai ter 49. Ou seja, não volta. É um tempo que ele é fixo. Ele é um tempo rigoroso. Então, tudo na vida passa e não tem como retroceder. Agora, olha que coisa impressionante. Nós temos dentro da nossa estrutura, da nossa alma, 4 tipos de memória. E a gente pode, dentro da nossa psique, retroceder e voltar lá para o nosso passado e vivermos momentos de infância e vivermos momentos de adolescência. Por quê? Porque uma parte da nossa psique que não foi danificada pela uma origem que nós recebemos dentro de um plano menor, que é o tempo Cronos, que é o nosso tempo, ela foi preservada pelo tempo Kairos. Isso é muito louco e muito difícil de compreender, porque é dentro de uma linguagem da fé que se compreende, pelo menos de maneira limitada, o tempo Kairos. O Kairos, ele expressa esse tempo de Deus, que é um tempo que não pode ser dimensionado pelo homem, mas é um tempo onde todas as coisas acontecem, porque Deus, ele é um Deus de propósito. Então todas as coisas acontecem, e essas coisas acontecem e sempre elas vão gerar expectativa, esperança, crença e fé na nossa estrutura e na nossa humanidade, porque o tempo Kairos, ele é o tempo das oportunidades, é o tempo da qualidade plena da vida. Muitas vezes você está dentro de um calabouço e no seu tempo parece que nada vai acontecer e de repente, fração de segundos, a sua vida muda do dia para a noite. Porque houve uma interferência de um tempo que ele é guardião de todos os tempos. Então, quando você confia no seu Criador, o tempo Kairos, ele sempre vai te favorecer, interferindo no seu tempo de maneira radical e surpreendente, porque ele é, de fato, o tempo real. Você sabia que a nossa realidade ela é mentirosa? Você sabia que aquilo que nós vivemos, aquilo que nós expressamos, aquilo que nós recebemos como relatório, né, muitas vezes até um relatório de um médico, que é um diagnóstico de uma doença que é real, você sabia que é fraudulento e mentiroso diante do tempo Kairos, diante do tempo de Deus? Por quê? Porque no tempo Kairos não existe interferências do mal. No tempo Kairos não existe, né, o mal. No tempo Kairos não existe a possibilidade das coisas não acontecerem dentro de uma plenitude, dentro de uma grandeza e dentro de uma fonte que controla todas as coisas, o poder da palavra. Por isto, eu quero te incentivar a você acreditar na sua origem, na sua história. Você veio do tempo Kairos. Antes de você se tornar um ser humano, você já foi desenhado, você já foi arquitetado, você já foi criado dentro da divindade num plano muito maior, aonde um propósito foi colocado dentro de você e esse propósito ele vai prevalecer, mesmo diante dos seus muitos planos. E dentro dos seus muitos planos existe as frustrações, existe os medos, existe, né, o sentimento de impotência, existe o sistema perverso que diz que você não vai chegar lá, mas você nasceu para vencer. Isto foi colocado como ponto final.
Então não permita que as pessoas tirem esse ponto e coloquem uma vírgula e continuem contando a sua história, porque a sua história será e é uma história de sucesso, de grandeza e de superação. Pare, pense, analise e reflita.